E aí, galera do Santos Dumont, beleza? Então, espero que esteja todo mundo bem aí. Vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Então, nós estamos aqui na nossa tela. Vou colocar aqui no canto para não atrapalhar vocês, né? E aí a gente vai dar início aqui à nossa aula. Vamos lá. A primeira semana de agosto, de aula, né? Porque tivemos a semana anterior, que foi planejamento. Vamos ver aí a nossa abertura. Então, vamos iniciar nosso estudo da dinâmica. Né? O estudo da dinâmica, quando se fala dinâmica dos corpos, a imagem que vem na cabeça da gente é a clássica metodologia de Isaac Newton, né? Lendo em seu livro sobre a macieira, né? Aquela famosa história lá da maçã caindo na cabeça dele. Né? Repentinamente, uma maçã cai sobre a cabeça dele, né? Aí cria aí uma teoria da mecânica clássica, né? A da gravitação universal de Newton, ou a história da gravidade que atrai todos os corpos. Com o entendimento da gravidade, vieram o entendimento da força e as três leis de Newton, que é o que nós vamos estar trabalhando, né? E ela faz parte também da nossa cinemática anterior, né? Que estuda o movimento sem compreender suas causas. A cinemática não se preocupa com as causas, né? Simplesmente só estuda os efeitos. Já na dinâmica a gente vai estudar essa relação de força, movimento, né? Não só somente o movimento. Então, força é uma interação entre dois corpos, né? O conceito de força é algo intuitivo, né? A gente pode dizer que força é um agente capaz de criar, né? De alterar o movimento. Também pode deformar corpos. A gente poderia definir se força desse jeito, né? Então, pode se basear os efeitos da causa como ela, por exemplo, ela possa atuar. Então, no caso da aceleração, né? Faz com que os corpos alterem a sua velocidade quando uma força é aplicada. Né? Eu falei sobre a alteração. Deformação faz com que o corpo mude de forma, né? Amassar uma lata, alguma coisa do tipo assim, você tem uma ideia de força. Né? Esticar uma corda, né? Empurrar um carro, ele se desloca, tudo isso aí, você tem a ideia da ação da força. Então, a gente vai falar isso mais na frente, né? Na segunda lei, né? Força resultante, né? A força resultante é nada mais, nada menos do que a força que produz o efeito de todas as outras aplicadas no corpo. É como se fosse um resultado de todas as ações das forças que atuam no corpo. Aí a gente chama de resultante aquela força que determina o sentido da aceleração. A gente vai ver isso aí com mais detalhe lá na segunda lei. Então, a força resultante é igual à soma vetorial de todas as forças, né? A gente vai ver isso com bastante detalhe lá na segunda lei. Então, vamos falar das leis de Newton, que é o nosso tópico nesse momento. Então, as leis de Newton consistem nos três pilares fundamentais do que chamamos de mecânica clássica. E justamente por isso também é conhecido por mecânica newtoniana. Então, a primeira lei de Newton, né, que é eu gosto de dizer que é a lei da preguiça, né? Para quem lembra, a lei da preguiça é o quê? É aquela coisa que sempre se mantém do mesmo jeito, é o preguiçoso, né? Então nós chamamos de lei da preguiça, né? Esse princípio da inércia. Por quê? Porque o que diz a inércia, né? Que quando estamos em um carro, né, em movimento, e este freia repentinamente, nós sentimos como se fosse atirados para frente, pois nosso corpo tende a continuar em movimento. Ou seja, o que tu tinha antes, tu continua do mesmo jeito. Quem é responsável por essa ação? Chamamos de inércia. Por isso que eu chamo de lei do preguiçoso, que quer manter o seu estado anterior, desde que não atue uma força que possa modificar, que aí você já vai cair na segunda lei, a gente vai falar mais na frente. Né? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso
E um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, conclui-se que o corpo só altera o seu estado de inércia se alguém ou alguma coisa aplicar nele uma força resultante diferente de zero, certo? Aí nós falamos isso aí de inércia. Considere, né, aqui é a nossa primeira questão aí do nosso, que está marcada no nosso exercício, considere as três situações apresentadas a seguir. Primeira situação, um ciclista pedalando por uma rua reta, plana e horizontal com velocidade constante. Situação 2, um automóvel que parte do repouso quando o sinal de trânsito passa do vermelho para o verde. Situação 3, uma gota de água que pinga de uma torneira a 1 metro do solo e cai na vertical. Das situações apresentadas, no caso abaixo, podemos afirmar que a força resultante que atua no corpo em questão é nula apenas nas situações. Ou seja, a gente quer saber aqui naquele onde não tem aceleração. Ou seja, se aplica aí a lei da inércia, né? Então vamos lá. Um ciclista pedalando por uma rua reta, ok? Plana e horizontal, com velocidade constante. Então, bem aqui, velocidade constante já garante que não tem aceleração. Então, essa aqui já é verdadeira. Então, pronto. Só não ter já garante aí a situação. Se não tem, se a velocidade é constante, não tem aceleração. Um automóvel que parte do repouso. Se ele parte do repouso e adquire uma velocidade, depois ele freia, então, altera o movimento. Se altera o movimento, se tem alteração, deforma-se o movimento, consequentemente tem aceleração, consequentemente tem força. Uma gota de água pingando. Se pinga, ela se desloca sobre a ação da gravidade. Então, a nossa resposta aí é a letra A. Vamos aí marcar a letra A, tá ok? Vamos para a nossa segunda questão. Aqui na segunda, nas situações a seguir, são apresentados corpos sujeitos a diferentes forças. Para cada situação, redesenhe seu caderno, vocês vão fazer isso aí no seu caderno, e a única força adicional que, ao ser aplicado ao corpo, permite que ele se movimente em linha reta com velocidade constante. Ou seja, uma força com que anule a outra. Você tem que aplicar uma força com que anule a outra. Certo? Então, nós vamos ter de fazer isso aí. Né? Então, o primeiro caso, eu vou ter de usar aqui uma espécie de pincel para poder a gente ter uma noção de como que é isso aí. Tá ok? Vou usar uma canetinha. Então, aqui, ó, eu tenho 5 para cá. Então, para poder anular esses 5, eu tenho de ter no sentido oposto, 5 no sentido oposto, não é isso? Aqui, ó, vou ter de ter 5. Tá meio feio porque eu ainda não comprei a famosa caneta, né? Digitalizadora. Mas vou comprar, não se preocupe não. Então, 5 no sentido oposto. Aqui eu tenho 5 para lá. Então, para poder zerar, eu tenho de ter, como aqui já tem 3, eu vou ter de ter aqui mais 2. Certo? Mais 2. Ok? Vou ver se, ao invés do mouse, eu vou usar aqui o do notebook. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Esses dois aqui, a gente vai determinar o resultado deles, né? Que vai ser entre eles aqui, ó. É o resultado deles. Então, esse aqui é o que é o resultado desses dois aqui. Lembra daquela história de um cavalo puxando para cá, outro cavalo puxando para cá, a carroça tende para lá. Para que zere o sistema, eu vou ter de ter uma força no lado oposto aqui, zerando ela. Certo? Aí eu zero. Aqui eu tenho 3 para cima, então eu tenho que ter 3 para baixo. Aqui eu já tenho 3 e 5, que somando os dois dá 8, então eu tenho de ter aqui no lado oposto uma força de 8. Olha, aqui no notebook é melhor do que no mouse. Eu tenho que comprar essa caneta digitalizadora, ok?
Então, aqui, ó, o que é que vai acontecer? Eu tenho 2 para cá, 6 para cá. Então, pelo resultado desses dois, ele vai ficar com 4 para cá, certo? Então, 4 para cá, 3 para cá. Então, ele vai ter um resultado intermediário aqui entre esses dois, assim. Então, se a gente for fazer aqui pelo Teorema de Pitágoras, né? 4 e 3 vai dar um 5 aqui. Posso até fazer isso aí tranquilamente, posteriormente, quando a gente for falar da segunda lei, certo? Então, ele para zerar vai ter que ter isso aqui. Aí a gente finaliza aí o nosso, ok? Na terceira, ele coloca aqui, ó, a figura abaixo mostra uma pessoa sentada sobre uma prancha extremamente lisa, montada sobre um vagão. A pessoa dispõe de alças fixas na prancha. Isso é para se segurar, senão, pela inércia, você sabe o que, é que acontece. A inércia é cruel. Nas quais pode-se segurar o vagão, pode-se movimentar para frente sobre os trilhos em um plano horizontal. Com relação à situação proposta, julgue as afirmações abaixo e de como a soma dos números que precedem as proposições corretas. Ou seja, a gente vai marcar aqui quais são as corretas e aí a gente vai somar e ter o resultado aí que vai ser a soma, ok? Então vamos lá. Então, lendo aí a primeira. Então, na primeira aí, quando a gente lê, na 1. Na 1 aí, quando a gente lê, se a partir do repouso o vagão começa a se movimentar e a pessoa não se segura, ela irá para trás em relação ao vagão. O vagão se move, então pela inércia ela vai para trás. Então essa primeira aí é o quê? Verdadeira, não é isso? Verdadeira. Correto. Na 2. Na 2. Se o vagão estiver em movimento, se movimentando em linha reta com velocidade constante, a pessoa não precisará se segurar para acompanhar o movimento do vagão. Se ele já está se movendo, não precisa se segurar. O lance é na mudança. Isso aqui também é verdadeiro, certo? Aí na 4, a pessoa deverá se segurar qualquer que seja o movimento do vagão. Não, acabei de falar aqui no anterior, né, que ele pode, lá está a velocidade constante. É que nem aqui a gente na Terra. Aqui na Terra nós estamos se movimentando numa velocidade constante. Não precisa me segurar pelo movimento da Terra. Ninguém sente, a gente sente mudança do movimento. 8. Se o vagão movimentando-se em linha reta frear, a pessoa não se segurar, ele irá para frente em relação ao vagão? Isso, né? Nós falamos lá, um dos primeiros exemplos que a gente cita, né? Está lá em linha reta, se frear, se ele não se segurar, ele vai para frente. Né? Tem que se segurar. A 16 aí. Se o vagão entrar em uma curva, a pessoa não precisa se segurar para acompanhar o movimento do vagão. Precisa, sim. Mudança de trajetória, mudança de movimento, a aceleração vai predominar e ele tem que se segurar. Na 32. Se o vagão entrar em mais uma curva para a direita e a pessoa não se segurar, ele se deslocará para a esquerda em relação ao vagão. Exatamente, né? Ele dobra para cá, né? Dobra para cá, o cara quer continuar no movimento anterior. Então, ele vai se deslocar no sentido oposto, ok? Então, a nossa soma aí vai dar o quê? Vamos ter que da nossa soma aí, das verdadeiras. 2, 8 e 32. Então 32 e 8 dá 40, com 2, 42, com 1, 43, né? Então, nós temos aí 43 da nossa soma, ok? E aí a gente finaliza hoje, né, a nossa aula. Finalizamos a nossa aula aí. Vou descartar aqui E aí até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.